Bem-vinda, Ana, Obrigada, ao Convento São José, ao nosso noviciado. A capela é a casa, o quarto, diríamos assim, a cela do dono da casa. Então, é o primeiro lugar, o lugar mais importante de um convento, ainda mais no noviciado. Aqui, então, é o lugar do encontro de fato, né? Esse é o lugar privilegiado, o centro dessa casa. Que nós nos reunimos várias vezes durante o dia, a comunidade em oração. Também a comunidade se une na alegria da mesa, partilhamos a nossa vida em comum também nas refeições. Podemos chamar aqui também o lugar do encontro, né? Da família que se reúne aqui, da família religiosa. Ana, aqui é uma cela, né? Um lugar em que ficamos encerrados com Deus. No Carmelo, cada frade, cada monja tem a sua própria cela. Essa é uma cela que normalmente está desocupada, né? Mas aqui é que nós procuramos a nossa vida de intimidade com Deus, de oração. Por isso chamamos cela os quartos do nosso convento. Então, o quarto no convento é chamado de cela, né? Lugar de um encontro mais íntimo. Isso mesmo. Podia ser mais propício o lugar, né, para a gente falar nesse domingo, dentro dos temas vocacionais do mês de agosto, e essa semana, sobre a vida consagrada, a vida religiosa na igreja, a vocação religiosa, o Dia dos Religiosos, que coincide também já o domingo com o domingo da Assunção de Nossa Senhora, a solenidade da Assunção de Maria. Eu penso que esse mês vocacional é tão propício, o mês de ouvir, o mês do chamado, o mês da escuta, que começa tão bonito, rezando pelas vocações ordenadas, depois pela vocação familiar e agora pela vocação religiosa. Aquele que deixa tudo porque encontrou a pérola preciosa, né? É falar da vocação religiosa e falar da sua vocação, né, Frei? Que o senhor é um frade, é um religioso na igreja. O senhor dá essa contribuição da sua vida. Então, fale para nós um pouco o que é ser um religioso, até porque as pessoas ficam pensando, né, qual que é a diferença de um frade para um padre, que é essa vocação religiosa na igreja? A vida religiosa, ou a vida consagrada na igreja, né, é aquela pessoa, homem ou mulher, que encontrou a pérola preciosa, o tesouro escondido e troca todos os valores. Não que as coisas da vida matrimonial, da vida leiga não sejam boas. São riquezas que a pessoa também tem, mas ela troca essas riquezas por uma riqueza maior, que seria esse estar 100% comprometido e disponível o tempo todo para as causas do reino, para o seguimento de Jesus Cristo. E os religiosos, né, nós religiosos, frades, freiras, monges, monjas, consagrados nas novas comunidades com o voto de pobreza, castidade e obediência. Então, o que distingue um consagrado, um religioso, uma religiosa na igreja, seja das ordens antigas, medievais, sejam das congregações, ou sejam também das novas comunidades, ou são os votos públicos de pobreza, castidade e obediência. E todos eles têm, na formação inicial, vários anos, mas existe 1 ou 2 anos mais intensos, que chama noviciato. E essa casa aqui, que nós até quisemos apresentar um pouquinho ela no início desta filmagem, é exatamente uma casa de noviciado. Por aqui passam rapazes que estão fazendo a experiência no Carmelo, e nesse ano que eles estão aqui se preparam para fazer publicamente na igreja depois os votos de pobreza, castidade e obediência, e assim se tornarem oficialmente, publicamente conhecidos na igreja como consagrados a Deus através dos votos. E isso acontece com todas as congregações, ordens ou novas comunidades que fazem os 3 votos, né, já que a igreja define como condição para se tornarem religiosos. É bonito na igreja, né, que o Espírito Santo, né, luz da igreja, alma da igreja, é muito criativo, né, Frei? E aqui me lembra Santa Teresa, né? Aquele que de fato começa a servir a Deus, o mínimo que pode dar é a sua vida.
E eu penso assim que o religioso é aquele que dá por total, né? Por entrega total mesmo, né? Nesses 3 votos, deixando todas as outras coisas, todas as outras realidades para viver essa realidade, né? De intimidade de uma forma depois de entrega a serviço sempre do reino, né? Sempre a serviço do bem da igreja, do bem da humanidade. É a disponibilidade para o reino. Essa é a meta dos votos. Fazer os votos de pobreza, castidade e obediência para um homem, uma mulher fazer esses votos, se não for para a disponibilidade maior para o reino, para as pessoas, para os irmãos que necessitam da igreja, esses votos não têm sentido nenhum. Então é algo precioso, muito rico, muito bonito, mas que nós temos que rezar muito também para que não se desvirtue, né? Que os religiosos não se tornem pessoas egoístas, que aí é exatamente ir contra os princípios fundamentais, que é o reino, que é a doação, que é o altruísmo, que é a entrega a Deus, à igreja e aos irmãos. Não existe uma entrega a Deus se não for através da igreja. E não existe uma entrega à igreja se não tiver uma expressão mesmo, né? Uma concretização na pessoa dos irmãos ou na comunidade eclesial. Então, essa semana rezemos, né, por todos que se consagram na vida religiosa, naqueles que estão, de fato, totalmente imbuídos com esses chamados. Vamos rezar nessa intenção por aqueles que saíram das suas casas, entregaram de maneira total a Deus, né? Agradecemos a todos que estão participando conosco e também convidamos para que no próximo quadro também nos acompanhe nesse tema vocacional, chamado de Deus para cada um de nós. E pedimos também a Deus que ajude os jovens que se sentem atraídos pela vida religiosa, chamados à vida religiosa, mas que lhes falta muitas vezes a coragem, para que Deus realmente lhes dê a coragem, a juventude tenha realmente essa força que nada nem ninguém os segure e possam realmente fazer do reino de Deus, do seguimento de Jesus Cristo, a única razão de suas vidas. E por isso nós pedimos também a Nossa Senhora da Assunção que nos abençoe e nos faça viver para o céu, como ela o viveu. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.